Vamos falar mais um pouquinho sobre resgate, uma segunda conversa, mas dessa vez com uma base mais clara sobre a importância da consciência nas nossas ações de libertação animal. Isso porque o foco das nossas conversas nos caminhos que eu escolhi para me comunicar é o pensamento como base, a reflexão como base, a filosofia como base das nossas ações mais simples, das nossas ações mais corriqueiras, daquelas que nós nos sentimos em condições de alcançar, independente de em que lugar nós estamos no mundo ou independente das nossas escolhas paralelas e prosaicas. Independentes, por exemplo, de que profissão cada um tenha escolhido para seguir ou tenha tido a sorte de conquistar, independente do lugar onde nós moramos e independente de que animais nós estamos resgatando ou de que origem seja, se nós tivermos como base o pensamento filosófico, a presença e a consciência, nossa ação provavelmente vai ser muito mais eficaz, mais eficiente no objetivo final. Por que eu estou dizendo isso? Porque o planeta inteiro precisa de cuidado, não é o Brasil. Então, quando nós estivermos falando sobre política, por exemplo, aqui nas nossas elucubrações, a gente vai poder ver o quanto que, na verdade, hoje nós compartilhamos um planeta de uma maneira sem muro. Colocamos os computadores em linha e essas linhas furaram todas as barreiras. Não é essa história de fica tirando onda lá com o pessoal dos Estados Unidos porque o Trump ganhou. Então, nós todos estamos perdendo. De alguma maneira, esse cidadão vai deliberar sobre muitos acontecimentos no mundo e vai resvalar em todo o mundo, né? Não adianta a gente fazer piada, não, porque o negócio tá preto. Então, quando a gente vai falando sobre política, a gente vai falar sobre a política em cada lugar, a ação de cada um no seu alcance, mas considerando o todo. Quando a gente fala de libertação animal ou de resgate animal, que é só uma pontinha muito pequenininha da libertação animal, a gente precisa falar também considerando que eu moro aqui no interior de São Paulo, ainda tenho alguns alcances sobre o eixo Rio-São Paulo, né, por ter parentes e amigos próximos, mas tem gente lá em Belém do Pará, tem gente lá no Rio Grande do Sul, e tem gente lá no Ushuaia e gente lá na Finlândia fazendo uma porção de coisas em relação aos animais, que é o nosso foco, e que nos diz respeito. Não existe essa de, eu só salvo tatu porque eu só convivo com os tatus. Eu só salvo, eu só lido com... eu não vou ligar para elefante porque o elefante está lá na África, na Índia, eu não tenho contato com elefante. Não é isso. Todas as nossas ações precisam estar coesas e interligadas para que a gente seja chamado de responsável. É o mínimo que a gente pode se propor dentro dessa consciência, né? Então, ter a ideia de quanto um resgate precisa ser algo feito com muita consciência, sob pena de ser uma versão do mesmo erro que a gente já está tentando corrigir. Então, na época de Páscoa, por exemplo, existe uma demanda gigantesca de coelhos abandonados. Por quê? Eu quero ter um monte de coelhinho em casa, eles brigam, eles são fofos na foto, mas eles brigam horrivelmente. Eu tenho a Capirotex aqui, que é uma coelha bravíssima, que faz jus ao nome que foi posto por conta disso mesmo. Ela morde de arrancar pedaço, ela rosna, ela luta boxe, assim, quando a gente chega perto dela, ela faz... Então, ela, assim, tem o Raio, tem o Tuffy. Eles foram, o Tim, né, do Tim Burton. Então, eles foram resgatados todos pela mesma questão. Eles foram dados de presentes para crianças em épocas que se acreditava, a criança vai adorar um bichinho fofinho. Muito rapidamente as pessoas se dão conta de que esses animais, eles fazem xixi, fazem cocô, eles roem as coisas pra caramba. E aí, essa pessoa, ela acha que ela pode simplesmente jogar na rua. E, acreditem, muitas dessas pessoas fazem isso crentes que o bichinho é fofinho e alguém vai pegar, ele não vai ficar desamparado. Então, o nível de inconsciência é
tão tenebroso que se a gente não fizer uma força muito grande para se manter consciente por nós e por eles, a gente não vai atender a demanda. Ao mesmo tempo que a gente precisa ficar o tempo todo consciente nessa ação, que ela não pode se dar o luxo de ser profilática como fim. Ela tem que ser profilática mesmo, ou seja, paliativa como meio, e a gente já entender que não pode abandonar a ideia de libertação. Porque nós, veganos, não podemos absorver a demanda, nós não temos condições. Vontade não nos falta, mas nos falta tempo, nos falta espaço, nos falta recursos. Porque a gente precisa manter a consciência, a própria vida, abastecer essa consciência, ou seja, nós precisamos estudar para não falar bobagens, para não deixar os nossos oponentes soprarem na nossa direção e nos derrubar, e para que a gente não fique só girando em círculos. Porque o que está acontecendo hoje, como eu tenho repetido, o mercado da carne já começa a dar os seus primeiros sinais de falência. Ele vai falir, ele está com os dias contados. Por quê? Porque naturalmente não há mais espaço para esse tipo de subsistência na Terra. De tempos em tempos, a natureza mesmo começa a promover de uma maneira que eu não quero ficar tentando classificar, mas de uma maneira muito, muito peculiar, o equilíbrio das coisas. Quando tá tudo começa a entrar em colapso, é a hora de transformar. Então, não se fala aqui em misticismo, não estou falando em nome de nenhuma crendice, de nenhuma superstição, de nenhuma religião, não estamos falando em castigo, não estamos falando em nada disso. Estamos falando em causas e consequências. Se por acaso isso atravessar alguma filosofia, ótimo, mas a intenção principal aqui é deixar claro o quanto a nossa responsabilidade de carregar uma pedrinha, ela vai interferir no todo. Porque o mercado da carne começa a falir, as pessoas começam naturalmente a manifestar alguma, tipo um plim, acho que eu não estou gostando da ideia de comer carne, uma comida tóxica, nada saudável, que destrói o planeta e que já começo a entender que é um cadáver, eu já começo a sentir em algum lugar, antes eu gostava mais, agora eu não sei por que não estou gostando, e isso vai começar a acontecer. E aí, todos os caras que criam animais para abate de consumo na alimentação, eles vão começar a manifestar a sua própria ignorância. Uns vão querer vender bem rápido para o primeiro trouxa que tentar comprar a preço de banana, outros vão tentar aproveitar bem rápido, então eles ainda investem numa propaganda. Olha que delícia! Salsichinhas, salaminhos no metrô, a carne free, né? Lixo e etc. E aí eles investem bastante, eles ainda conseguem pegar uma rabeira das pessoas que estão brisando, mas é uma questão de tempo. Daqui a muito pouco tempo, esse mercado vai estar falido. E aí, alguns vão olhar, aquele que criava o boi para abate, vai olhar para o boi e pensar, olha, o que eu vou gastar para manter esse boi, tentar vender, eu não vou recuperar. Acha um cantinho, desova a boiada e faz como fizeram lá em Forquilhas, em Santa Catarina. Desova o animal e ó, tchau! E larga lá morrendo de fome. Tem também as porcas, lá os porcos que estavam morrendo de inanição. E fora os tombamentos de carreta que começa a acontecer um atrás do outro, e enfim. O mercado da carne está com os dias contados. Mas o que a gente precisa? A gente precisa, de alguma maneira, estar preparado intelectualmente, filosoficamente, energeticamente e praticamente para lidar com esse momento de transição no mundo. Lidar com esse momento é muito complicado. Por quê? Porque nós que temos amor pela formiga e pelo elefante exatamente igual, e que consideramos que todos os animais têm os direitos que os nossos filhos também têm, nós não vamos falar, deixa os bois morrendo aí, que a gente não vai nem ligar, isso faz parte, a gente avisou que ia dar nisso. A gente não vai querer fazer isso. A gente vai querer o quê? A gente vai querer colocar a nossa proposta em vigor. Afinal, nós sonhamos com a liberdade. Como é que a gente vai lidar com isso?
a gente vai ter que ter uma estrutura, e essa estrutura ela depende de inteligência e união, ou seja, união de inteligências. Não vamos fazer isso só com romantismo, com amor, não vamos fazer isso só com a energia, não vamos fazer isso só com nenhuma ação sutil. Nós vamos precisar fazer isso com muque. A gente vai precisar resgatar boi, que nem fizeram lá em Forquilhas. E depois a gente vai precisar alimentar esses animais e a gente vai precisar cuidar deles. E se o mercado da carne vai usar isso como estratégia para manter, para insistir, pelo menos por mais um tempo, né? Nessa coisa que vai acabar mesmo, de qualquer jeito, mas ela vai tentar insistir, eles vão fazer o quê? Eles vão deixar esses animais com a gente, tipo, toma que o filho é teu, vocês não queriam libertar os bois? Toma aí, 1000 bois, se virem. E a gente vai ter que arcar com isso. Eles vão simplesmente se eximir de ter explorado esses animais durante séculos. E aí nós vamos absorver isso com que recursos? Eu hoje acomodo no nosso pequeno santuário aqui pouco mais de 20 animais. Se eu não contar os que vêm e vão, né? Porque eu cuido de todos, eu planto para os pássaros livres, eu planto e considero os insetos também como animais, porque se eu esquecer que as abelhas são responsáveis por uma parte substancial da polinização dos alimentos que nós temos hoje para ingerir de origem vegetal, quem é que vai lembrar? Se eu descartar, não, a abelha não conta, hein? A abelha não conta. Conta sim, porque eu planto, eu compro sementes, eu planto e cultivo as sementes para que esses insetos polinizadores tenham um respiro, que eu não sei estimar quanto é. O que eu quero dizer é que agora mesmo meu marido acabou de me ligar dizendo que estava na farmácia comprando uns remédios para cuidar dos animais, né? Nós temos uns cachorros que nós recolhemos, eles vêm com algumas alergias, com alguns problemas de saúde que a gente tem que cuidar. E a gente teve que deixar uma soma lá que a gente não tinha. Entendeu? A gente tem que arrumar. Toda hora os parceiros estão gritando, socorro, depositem um pouco de dinheiro para eu comprar ração. Aí o outro fala, por favor, o tratamento médico desse animal que foi encontrado violentado sexualmente na rua ou que foi atropelado e abandonado, eu recolhi, mas eu preciso de ajuda. Então, mas e aí? Como que a gente vai fazer? Como os bois de Forquilhas, eles precisam comer, eles precisam de tratamento veterinário, eles precisam de acomodações. Os animais não podem ser soltos no meu quintal. Isso aqui não vira o paraíso da noite para o dia só porque eu estou disposta a lutar pela libertação animal. Assim não acontece com nenhum resgatador abolicionista. Não acontece nem mesmo com os gateiros e cachorreiros que não necessariamente sejam abolicionistas. Não acontecem, tanto que está cheio de parceiros aí com quintal com 200 cachorros ou 300 gatos e pedindo socorro, por favor. Então, o que a gente precisa despertar? Paralelamente a todas as nossas ações práticas, tipo, levantei, não dá tempo de ficar elocubrando. O que eu faço? Eu vou ter que cuidar dos meus animais. O que a gente tem que desenvolver junto? A união de consciência. Conscientes o tempo todo. Porque tem parceiro rifando roupa. Eu canso de ver amigas rifando a roupa. Eu nem sei se eu vou conseguir alguma coisa com isso, de tanto que eu já desencanei do meu guarda-roupa. Se eu for rifar minhas roupas, as pessoas vão querer por carinho, porque já era. Já há muito tempo que eu abri mão do meu carro lá pelo resgate do papagaio e comprei uma bicicleta. Então, não é uma coisa fácil de se fazer. A gente precisa ter um pensamento proativo. O que nós vamos fazer quando essas pessoas resolverem soltar 2.000 galinhas? Quantos de nós tem realmente condições de ficar aparando o erro do outro? Porque eu vivo repetindo, quem limpa nunca é o mesmo, ou quem suja nunca é o mesmo que limpa. É sempre assim, quem suja só suja. E aí tem aquele que fica tentando limpar e tirar o atraso do outro. Tiago, deixa eu ler o que você escreveu aqui. Antes de conseguirmos uma lei para proibir os pecuaristas de matar animais, temos que proibir a reprodução dos animais feita pelos pecuaristas. Então, olha só. Esse é um dos pensamentos que a gente precisa levar em consideração. Não dá para a gente fazer leis umas isoladas da outra, porque a gente vai se perder. É importante que a gente se mantenha coeso. Eu tô aqui engatinhando e dando a minha cara para bater. Porque se expor da maneira que eu tô me expondo... ao vivo, tipo, é agora que a gente está tentando encontrar soluções. É uma coisa muito arriscada. Porque as pessoas, elas vão para a comunicação com as suas
com as suas propostas desenhadas. Ela já tem uma proposta que ela pensou e tal. Eu tô fazendo isso porque eu quero que seja junto. Eu tô fazendo isso sem ensaio. É tudo que a gente está tentando pensar junto. Por isso que eu tenho agradecido muito aos parceiros que aparecem aí e trazem algumas possibilidades, sugestões para o que a gente pode fazer. Será que isso pode funcionar? Será que se a gente colocar isso, mas isso aqui não muito, e aí a gente empurra um pouquinho, enrola um pouquinho, até conseguir encontrar a solução. Porque não dá pra gente fazer uma proposta de ser o super salvador dos animais. Os veganos salvadores. Não é. Nós precisamos conscientizar as pessoas de que esse é um processo para todos nós. Não é uma evolução para quem decide ser vegano. É uma evolução para todo o planeta. Até para quem não sabe se existe veganismo ou não. Até para as tribos que vivem em algum lugar que nunca entraram em contato com uma live no Facebook. A proposta vegana, a proposta abolicionista animal, a vida vegana é um abolicionista que vive na prática toda a sua proposta, né? Então, o que é um vegano? O vegano é aquela pessoa que acredita que os animais têm direito à liberdade, dignidade, vida, integridade e acha que os animais precisam ser livres, libertos nesse caso, e que põe em prática isso na sua própria vida. Alguns não têm a possibilidade que eu tenho, por exemplo, de viver no mini santuário, mas estão com essa consciência nos seus trabalhos, conscientizando outros. Aí ele vai no restaurante, ele escolhe uma comida que não esteja envolvido com esse erro, ele vai passear e se divertir, ele escolhe uma diversão que não é zoológico, que não é aquário, e aquele zoológico maldito de Wuhan que dopa os animais para o povo sem noção ficar tirando foto. E ainda promove a consciência. Esse é o vegano. Entende? Esses são os veganos. É tentar colocar na prática da sua própria vida cotidiana ali, almoço, jantar, banho, maquiagem, limpeza da casa, passeios, etc., a proposta de abolição animal. Esses são os veganos. E aí, então, se nós temos uma proposta de libertar os animais, de viver em harmonia com o planeta, o que a gente tem que fazer? A gente precisa encontrar uma proposta de viabilidade disso. Entende? Um plano de viabilidade. Como que a gente vai fazer isso? Todo mundo junto. Resgate animal não pode ser uma coisa feita na cabeçada. O animal, ele fica doente, ele come, ele faz sujeira, ele brinca, ele precisa brincar, ele precisa interagir. Não dá para fazer nada disso no calor da emoção. Não é um ato emocional. Se a emoção está envolvida nos nossos atos, claro que sim. Ainda bem, nós somos seres líquidos e completamente químicos, né? Precisamos de emoções. Mas é um componente da nossa consciência. Mas a gente precisa saber o que a gente está fazendo. Todos os dias tem uma fila de animais que me pedem adoção. E se eu fosse só pelo que eu gostaria, eu pegava todos, sem exceção. Mas como que eu vou fazer isso de maneira responsável? Eu preciso saber como que eu vou cuidar desse animal todos os dias, paralelo ao meu trabalho de conscientização. Esse é o meu trabalho mais importante. Porque se eu começar a salvar um frango, um boi, um cabrito, um coelho, e daqui a pouco eu tiver uma arca de Noé para cuidar, eu não tenho nem tempo e nem energia, nem recursos para promover a abolição dos bilhões que estão por aí padecendo a escravidão e exploração. Entendem isso? E é por isso que a nossa ação precisa ser em conjunto, porque não dá para fazer sozinho. Não tem acordo. Não tem nenhum de nós aqui. Pode ser o cara mais inteligente do mundo, o mais bem informado, o mais competente, o mais talentoso, não interessa. Nada que a gente possa fazer sozinho vai ser suficiente para cuidar de um planeta inteiro numa situação terrível. Então, o resgate animal, ele precisa ser feito de forma consciente e unida. É passar a mão no telefone, sim, e consultar o biólogo, e conversar com o veterinário, e entender como é que eu faço agora para lidar com esse animal. Se pode ajudar de outra maneira, vai ajudando, mas de verdade o que a gente propõe mesmo, é a conscientização de todas as pessoas de que os animais não são objetos, de que os animais eles não são coisas, eles não foram feitos para o humano explorar.
Meu repúdio sumário ao Aquário do Rio, nesse momento. Meu repúdio sumário, não à instituição do Aquário do Rio exclusivamente, ao prédio do Aquário do Rio, que encarcerou uma série de criaturas que deveriam gozar de uma vida livre. O meu repúdio vai a todas as pessoas que viabilizaram essa prisão perpétua e grotesca. O meu repúdio principal vai a todas as pessoas que vão lá colaborar com essa desgraça. O meu repúdio vai para esses seres. Porque os animais morrem todos os dias. Todos os minutos, a cada segundo. Eu estou piscando, a cada vez que eu pisco aqui, morre uma infinidade de animais, fora os que são torturados e que vivem uma vida tão horrível que a morte parece ser um alento. Então, o que é que eu busco? Eu busco a consciência, que isso não precise ser forçado, que a lei não sirva para retirar o direito de ninguém, que a lei sirva para assegurar o direito de todos. As leis precisam vigorar sim. É inconcebível hoje abrir um aquário no Rio de Janeiro, cheio de gente consciente, gente que podia realmente falar: que é isso que vocês estão fazendo em 2016? Criando uma prisão para animais e achando lindo isso? E aí é onde a gente acaba sentindo uma indignação que ou vai pro choro mesmo, ou vai pra raiva, que a gente não quer cultivar. Porque é desesperador essa sensação. E sim, Alzira, é a parte mais difícil da nossa vida vegana, é lidar com a inconsciência voluntária das pessoas. É o quanto eles não querem ver. Não querem. A gente vai para a porta do aquário lá gritar e falar que os animais estão presos e as mamães passando com os filhinhos pela mão, querendo dizer para os filhos que não, que os animais estão bem, que esse povo que está pedindo liberdade, na verdade, é um bando de maluco. Isso que algumas pessoas dizem. Né, que as pessoas que estão pedindo liberdade não passam de uns abraçadores de árvore, um bando de malucos, um bando de exagerados, que tá tudo bem, os animais que estão no aquário estão muito bem cuidados, porque se ele estivesse na natureza, ia ser devorado. Na natureza, o urso come o bicho, você pensa o quê? Aqui ele tá garantido, tá bonitinho, tá bem cuidado, olha o tanto de água que tem aqui, olha a climatização, temperatura, luminosidade, tudo calculado para ele ser feliz. É que esse pessoal não tem nada para fazer em casa, então eles ficam gritando na rua aí, falando de liberdade. São, uns loucos. Aí falam isso para as crianças. E nós, escritores, ficamos aqui desesperados, tentando criar histórias para conscientizar as crianças. E ainda tentando colocar o remédio dentro do biscoito. Porque se a mãe pegar o livro e tiver na cara dela, liberte os animais, ela não compra para a criança e não deixa a criança ler. É isso que é. Isso é uma desgraça. Então, a respeito de resgate animal, nós vamos falar muito ainda, porque eu queria falar sobre alguns detalhes muito peculiares, que são até curiosos, divertidos, que a gente pode agregar ao nosso conhecimento para nos fortalecer nessa ação de resgatar animais e de manter a consciência, sempre coligado com a conscientização, a educação. A educação é a educação. A gente educa vizinho também. Às vezes a gente educa parente, a gente educa amigo. Não é só filho que a gente educa todo mundo. Quando a gente fala, dá para a pessoa a oportunidade dela aprender algo novo, a gente está educando. Então a gente vai tentar fazer alguns vídeos falando dessas peculiaridades que propõem também algumas ações educativas, e depois nós vamos falar mais sobre essa coisa da consciência permanente em todos os setores da nossa luta abolicionista. O fator social, a convivência como um todo, a alimentação, que hoje ainda embora já esteja em declínio, mas ainda é a legitimação mais contundente para manter os animais escravos. Porque como ninguém quer largar o seu pratinho de comida de cadáver, toda hora que alguém propõe a libertação dos animais, vaquejada não, mas vaquejada não e bife sim, aí a pessoa pensa, bife sim, então, vaquejada sim também. Ele não quer a vaquejada. As pessoas não querem a vaquejada, ponto. Todas as enquetes nós vencemos. As pessoas não querem vaquejada, entendeu? Não querem. Mas é cultura. Não querem. Eles têm outras coisas para se divertir, outras culturas, outros trabalhos. Por que então que eles acabam cedendo?
porque acaba chegando lá no mas então bife sim, vaquejada não? Aí a pessoa fala, ai, bife sim. Aí ela fala, vaquejada sim. As pessoas não querem mais testes de laboratório. As pessoas não querem roupa de couro, elas não fazem questão. Já tem sintéticos maravilhosos e mais baratos e menos duros e menos horríveis. Mas aí quando fala assim, couro não e bife sim. Aí a pessoa fala assim, bife sim. Então couro sim. E assim por diante. Sacrifício de animais em ritual religioso. Mas não sei o que lá. Claro, tem a questão que acaba sendo uma intersecção sobre o preconceito racial, que realmente precisa ser, é um assunto a ser permanentemente cuidado, porque tem sim racismo, sim. Quem fala que não tem racismo é quem está alheio as causas negras. Mas aí o que acontece mesmo é que no final das contas tudo vai esbarrar no prato. E a gente precisa dar uma atenção permanente para isso, sem deixar cair todo o restante. Resgatar animais, quer sejam gatos, cachorros, coelhos, porquinhos da Índia, sejam pássaros como a Bentinho, seja como o periquitinho, que eu dei o nome para ele de BB-8, que é o robozinho de Star Wars, porque aqui quase todo mundo tem nome do cinema, tem nome de personagens. E aí, assim, esse animal precisa de cuidados, atenção, precisa de uma porção de coisas de ordem prática, mas ele precisa, mais do que tudo, servir como símbolo do quanto ele não deveria estar preso. Não deveria. Mesmo que hoje eu não possa soltá-lo na natureza, isso é mais o lembrete do quanto ele não deveria nunca ter ido parar numa gaiola. Nem ele, nem a mãe dele, nem a avó dele, porque vai saber em quantas gerações já tá para ele ter nascido dentro de uma gaiola. Agora, na minha casa, ele vive solto. Vive solto porque eu tenho condições de monitorar. Vive solto porque eu tenho condições de não deixar ele cair na boca de um predador ou ser esmagado pela chuva, pelas intempéries em geral ou pela escassez de comida que ele não tem como encontrar sozinho. Mas a gente não vai ter como fazer isso. Não vai ter vegano suficiente para absorver todos os animais que foram criados em cativeiro até hoje, por falta de consciência, por falta de responsabilidade, por um equívoco da humanidade. E é agora que eu conclamo mesmo todos os parceiros a estarem juntos num movimento de consciência e conscientização. A manutenção da nossa consciência através de leitura, muita leitura, toda a leitura do mundo. E eu propus isso no nosso encontro anterior, quando eu li um trecho de Zygmunt Bauman. Eu tenho feito contato permanente com a Animadruga, um parceiro que me fornece textos, vídeos, e nós estamos guardando aí um vídeo para fazer sobre um colega de canal, que eu acho que vai ser até surpreendente. Mas assim, eu tô colhendo tudo que estão me mandando. E hoje conheci um cara incrível, Juliano, que também quero falar um pouco sobre ele depois, que tem colocado contribuições de inteligência e de reflexão e de consciência à disposição de todas as pessoas que quiserem. Isso a gente vai compartilhar o tempo inteiro. Mesmo quando encerra o vídeo, a gente começa uma outra faceta. A gente se encontra no WhatsApp, no testemunial do Facebook e vai... Continuem mandando referências, porque eu estou me dedicando, assim, estou debruçada sobre essas referências do ponto de vista filosófico para a gente ficar acordado. Não vamos dormir. Não vamos dormir. Eu vou no cinema daqui a pouco e tudo que eu aprendo, tudo que eu entro em contato é para colocar em prol da causa de libertação animal. Acho que a Bentinho quer entrar, porque agora já vai começar a chover, ela já tomou banho, está até macia. Que os nossos animais resgatados possam ser o símbolo da nossa luta por abolição. Que daqui a algum tempo no mundo a gente olhe para trás e veja esse tempo como a gente olha hoje para a Idade Média e pensa, nossa, que inconcebível. É assim, os animais não têm que viver em gaiolas. A gente precisa de consciência para tirar eles não das gaiolas, mas das mentes engaioladas. Super obrigada. A gente vai se falando. Vamos ver se à noite a gente consegue se encontrar para uma leitura? Beijo para todo mundo.